Nosso convidado já está com a gente, é o Wellington Leite, ele é empresário e produtor. Agradeço a sua participação, muito bom dia. Obrigado mais uma vez por atender aqui o nosso convite, Wellington. Seja bem-vindo. Bom dia, Magrão, bom dia a todos da mesa, bom dia aos ouvintes da Rádio Notícia FM. É uma satisfação imensa estar retornando a essa casa, na qual eu deixei aqui vários amigos, né? E hoje estou retornando aqui. E eu estou muito feliz de estar aqui batendo um papo com vocês. Legal, eu gosto de trazer, já trouxe inclusive outros empresários, né? Porque muito se fala a respeito aí da pandemia. Nessa época de pandemia, muita gente fechou, muita gente teve que ajudar aí, inclusive os colaboradores, todo mundo teve que se virar. Obviamente que todo mundo presta mais atenção na parte... Vou falar assim para não falar errado, na parte mais sensível, que realmente é o colaborador, né? Mas e o empresário? A responsabilidade que você tem? Perfeitamente, meu caro. E essa pandemia fez os empresários se reinventar, né? Eu falo que o brasileiro, ele é muito dinâmico. Então, nós precisamos nos reinventar durante essa pandemia. Não foi fácil, graças ao meu bom Deus. Nós atuamos também no segmento de casas de show, não demitimos nenhum funcionário, conseguimos manter todo o nosso quadro e hoje, graças a Deus, com essa praticamente a pandemia aí resolvida, né? Nós estamos voltando ao mercado também de eventos e vamos tocar a vida. Precisa tocar a vida, não pode ficar parado, né? É verdade. E também não pode reclamar. O que você perdeu, perdeu. Agora vamos trabalhar para ganhar. Olhar para frente, né? Exatamente. Então, acho que você deve estar preocupado, como todos nós, a respeito dos próximos dias. A expectativa do governo de fecha, não fecha, abre, libera, não libera, uma porcentagem de 70% só agora. E você, como que vê essa expectativa? Qual é a sua expectativa? Esse coronavírus é uma doença que até agora ninguém sabe realmente o que é, né? Perdemos grandes amigos, entes queridos, e eu acho que a precaução ela é importante, né? Então eu acredito que os governos, eles sabem o que estão fazendo, né? Teve um aumento aí considerável agora no começo do ano devido às festas, né? A população... Todo mundo já sabia disso também, né? A população precisa ter um pouquinho mais de consciência, né? Nós estamos num país igual o Brasil, um país de terceiro mundo, mas eu falo para todos os amigos, nós precisamos ter um pouquinho mais de responsabilidade, né? Já era previsto que essa pandemia iria voltar devido às festas, as pessoas não se protegem, e eu acredito que o governo ele vai tomar algumas medidas aí necessárias, porque é uma doença maldita, né? Matou muita gente, levou muitos amigos nossos embora, familiares, e nós não queremos mais perder ninguém. E como que você faz lá durante os seus shows, nas suas casas noturnas? O pessoal fica de máscara durante o evento? Tem alguma medida que você tomou diferente da que a gente já sabe? Você segue aí, por exemplo, o passaporte vacinal do governo do estado de São Paulo? Nós trabalhamos de acordo com o que manda a legislação, né? Então, por exemplo, os shows hoje, durante a pandemia, por um período nós fechamos as casas de show e não trabalhamos, ficamos parados, né? Ponto. Fechou. Não teve o que fazer. A partir do momento em que a legislação nos permitiu trabalhar com 50% da capacidade, agora 70% da capacidade, com pessoas sentadas, usando máscaras, usando o álcool em gel, então nós trabalhamos de acordo com a lei, né? Porque nós precisamos respeitar a lei. Nós somos, eu falo para todo mundo, nós somos vidraça e nós precisamos dar um bom exemplo, né? Hoje, para você construir um nome é difícil, mas para você destruir o seu nome rapidinho, né? É apenas uma atitude irresponsável. Então nós precisamos seguir as leis e trabalhar de acordo com a lei. Mas veja bem, vamos lá, seguindo a lei, mas a gente tem aqui posições antagônicas, por exemplo, do governo do estado de São Paulo e do presidente da República. Vou colocar aqui duas coisas. O próprio presidente disse aqui, se sugeriu, né, que a variante Omicron do coronavírus, eu estou falando a respeito disso porque você tem um monte de funcionário e você também tem casa de show, então eu acho que é pertinente falar a respeito disso aqui. Diz que é bem-vinda e pode sinalizar o fim da pandemia, né? Muita gente está dizendo, inclusive cientistas, que ela pode ser aí um vírus vacinal. Tudo isso pode ser, não está ratificado pela ciência ainda, mas a gente vê que aumenta o número de casos dia a dia, mas graças a Deus o número de mortes não.
Como é que você imagina? Porque você tem que fazer uma programação, vamos ver, 2022 está aí, hoje é dia 13. O ano passado eu não sei como é que foi, mas não deve ter sido uma maravilha. 2020 pior ainda. Sem dúvida. E aí, como é que você está programando as coisas? Eu acho que assim, nós temos que trabalhar sempre projetando a melhor situação possível, né? Nós precisamos ter uma esperança de que isso uma hora vai acabar, né? Como você disse, essa nova cepa, esse Omicron, ela tem uma contaminação muito grande, porém o número de óbitos reduziu muito, né? Graças ao meu bom Deus, nós não estamos perdendo tantas pessoas. Existe uma contaminação alta que provavelmente isso aí vai ser o fim dessa... É o que se imagina. Exatamente. Quem pensa torcemos por isso. Quem pensa positivamente não politiza tudo. Exatamente. Isso, porque esse é um ano de eleição também, você sabe disso. Sim, né? Perfeitamente. Então nós torcemos aí como cidadãos de bem, como brasileiros, né? Para que isso acabe logo, né? Porque nós precisamos dar um basta nessa doença. E 2 vacinas, agora 3, daqui a pouco 4, né? O importante é a população estar vacinada e a gente tocar a nossa vida para frente e trabalhar para recuperar o que foi perdido. Tá. Vamos então enumerar aí as outras atividades que você tem. Você trabalha com segurança, trabalha também com shows e também você está no meio do ramo de petróleo, é isso? Exatamente. Nós temos uma rede de postos de combustível no interior de São Paulo. Tá. Muita pedrada todo dia com aumento de combustível. Como é que você recebe esse tipo de crítica? Que todo mundo faz, obviamente, porque mexe no bolso da gente todo dia. Por exemplo, ontem mesmo o governo anunciou aumento de 5, acho que para gasolina, e 8 para o diesel, né? E o álcool foi aí o combustível que mais subiu no ano passado, acho que perto de 60%. Como é que faz? Sim, perfeitamente. Isso é uma coisa que eu bato muito nas minhas redes sociais. A população, ela precisa entender o que foi feito em relação ao combustível, né? Eu falo muito em relação a esse assunto. Hoje o Brasil está passando por essa situação, mesmo sendo um país que produz autossuficiente na questão do petróleo. Lá atrás, eu não estou aqui para falar quem é ou quem deixa de ser. Lá atrás, foi definido que o barril do petróleo seguiria o mercado internacional. E isso reflete diretamente até hoje no bolso do brasileiro. Foi uma atitude impensada lá atrás, né? E hoje, o presidente da República, ele não pode fazer nada. Ele tem que seguir a lei. A lei é essa. Para mudar, precisa passar pelo Congresso Nacional. Que não tem muito interesse, que não está nem aí. Honestamente, não está nem aí. Então, algumas medidas que eu tenho aqui que deixar bem claro para a população que foram tomadas, muito importante, foi a questão agora principalmente do etanol, que os postos de combustíveis podem comprar diretamente das usinas. Essa lei ela foi sancionada e muito em breve, eu acho que depois que ela é sancionada, se eu não me engano, 90 dias para entrar em vigor, os postos de gasolina, ele vai deixar de ter um intermediário. Que são as distribuidoras, as distribuidoras, né? Exatamente. Então nós vamos poder comprar direto das usinas e ter uma negociação melhor. Você acha que isso pode baratear o preço em quantos % aproximadamente? Vai baratear. Álcool, eu acredito que em torno de 20% a 25% o valor do álcool. Olha, eu sempre falo aqui no jornal, o Clóvis é testemunha. Eu sou um pouquinho mais velho que você, inclusive, então eu sei disso, porque eu participei da época, né? Fechava posto no final de semana, porque eu não podia circular, a crise do petróleo, isso em 74, o barril custava 6, 7 dólares, e de repente foi para 40, 50, 60 e deu aquele boom, né? Sim. E aí iniciou o projeto Pro Álcool, aqui em Piracicaba, que era para ter aí uma alternativa ao petróleo. Quer dizer, a alternativa ao petróleo acompanha uma commodity que é internacional. Por exemplo, sobe o preço da gasolina, sobe o preço do álcool. Exatamente. É óbvio. Porque o Brasil escolheu isso lá atrás. Né? Nossos políticos lá atrás escolheram dessa forma. Por isso que eu falo para a população, para os amigos e para todos os ouvintes. Na hora de você votar, saiba em quem você está votando. Aquela velha história de você trocar o seu voto por uma cesta básica, gente, acabou isso, né? Olha o que nós sofremos lá atrás. Olha o que o Brasil
se transformou lá atrás. Olha o que nós pegamos de resultado do Brasil. O Brasil era um país semifalido. A Petrobras, com esse petrolão, ela foi processada, né, pelos acionistas. E teve que pagar, está tendo que pagar até hoje. 60 bilhões de dólares. É o povo que pagou. Lá nos Estados Unidos. Exatamente. Nós tivemos uma multa, um processo para pagar de 160 bilhões de dólares. Já foi pago 100 bilhões e agora ainda tem 60 bilhões para ser pago, né? Por uma irresponsabilidade. E mesmo assim a Petrobras voltou a dar lucro. Exatamente, né? Então todos os órgãos, todas as empresas federais passaram a dar lucro, né? Correio era uma, como que nós podemos dizer? Uma quadrilha. Não quadrilha, mas era uma instituição do governo federal que servia só para quem estava lá, era um cabide de emprego. Diretores lá que ganhavam 150 mil de salário, sem nunca ter aparecido dos Correios, né? Então, outras empresas do governo sempre trabalharam no vermelho, né? E hoje, graças a Deus, não estou aqui defendendo bandeira nenhuma, só estou relatando fatos, né? E contra fatos não tem argumento. Hoje, graças a Deus, o Brasil está caminhando, pelo menos em relação às empresas governamentais, está caminhando muito bem. Privatiza tudo? Eu acredito que com a privatização o serviço melhora. Eu tenho essa visão. Concorrência, né? Concorrência. Você gera concorrência. Hoje você compra um produto no Mercado Livre, ele te entrega no mesmo dia. Em casa. Em casa. Você compra um produto e pede para entregar pelo correio, lamentavelmente, pela não estrutura, chega. Você vai demorar 3-4 dias para receber, quando recebe, né? Então precisa ser privatizado para que a qualidade do serviço melhore. E barateie também. Exatamente, barateie. A livre concorrência. O mercado é isso. Eu queria perguntar se existe uma fórmula, uma forma mágica, mas será um coelho da cartola com respeito aos combustíveis. Qual seria a solução? Você tem alguma ideia, você que é do meio, para evitar esse aumento desesperador de todos os dias praticamente, ou toda semana, ou todo mês? Clóvis, lamentavelmente foi o que eu falei para o Magrão. Nós somos obrigados a seguir o mercado internacional. Para mudar essa regra do jogo, precisa o Congresso Nacional mudar a lei. E eu falo para todo mundo, o Congresso não tem a mínima intenção de mudar essa lei, né? E somos vítimas de uma atitude que tomaram lá atrás, né? Algumas pessoas falam, mas é culpa do presidente. Não estou aqui para defender o presidente. Mas não é Pode culpa ser dele. Qualquer um que esteja lá. Não é culpa dele. A culpa, infelizmente, é de quem fez, quem permitiu que o nosso petróleo, lá atrás, fosse taxado de acordo com o mercado internacional. O barril do petróleo brasileiro ser taxado de acordo com o mercado internacional. E isso prejudicou muito a gente, e prejudica até hoje. Deixa eu colocar um palpite nessa história. E mais empresas, por exemplo, nos Estados Unidos você tem 60, 70 empresas. Aqui você tem o monopólio da Petrobras. Isso já ajudaria bastante, ou não? Mesmo com o petróleo em dólar. Sem dúvida. Hoje, por exemplo, o etanol tem várias empresas no mercado, né? O grupo Raízen, por exemplo, é uma grande potência no nosso país. Precisa vir outras empresas para o nosso país. Nós não podemos ter um monopólio do petróleo. Nós precisamos ter concorrência. Tudo que você tem um monopólio, você controla o preço, você é o dono do preço. A partir do momento que você abre concorrência, você hoje... Para não perder mercado, exatamente. Tem que baixar preço. E eu falo, onde eu tenho os postos de gasolina, por exemplo, eu só trabalho com venda à vista. Eu não trabalho com notas para 30 dias. Só que o meu preço na cidade é o menor. O meu ganho no volume de venda. Então eu adotei essa estratégia. E meus postos, graças a meu bom Deus, têm um volume de venda muito alto. Eu não perco, porque eu não vendo fiado, só vendo à vista, né? E eu trabalho com a margem de lucro menor. Foi uma estratégia que eu adotei. Eu pego, por exemplo, uma cidade do interior de São Paulo, Presidente Venceslau, nós temos uma cidade de 40 mil habitantes, com 11 postos de gasolina. Se juntar os outros 10, não vende o que eu vendo. Mas foi a minha estratégia. Então também o empresário ele precisa ter uma estratégia de venda.
né? Por que algumas empresas se destacam no mercado? Porque o empresário, ele tem uma estratégia diferente da concorrência dele. Então a concorrência, ela é salutar, ela precisa existir, e nós precisamos ter a cabeça aberta para isso. Agora deixa eu colocar o dedo na ferida, né? E adulteração de combustível? Vocês que trabalham com isso devem saber como isso funciona, obviamente. Você sabe que você não está no meio, pelo menos no que a gente sabe. Estou te conhecendo agora, a gente está conversando, pelo menos o seu volume é muito grande. Mas tem gente que consegue fazer preço baixo misturando as coisas. Quer dizer, você já sai com a gasolina com 27% de álcool direto aí da distribuidora. Já vem batizado na nota fiscal. E depois o que acontece no caminho até chegar no posto. Vocês não podem se unir e acabar ou tentar minimizar esse tipo de comportamento de certos empresários? Magrão, lamentavelmente ainda existe numa proporção muito menor, tá? Muito menor, porque a Receita Federal, a Polícia Federal, ela prendeu grandes quadrilhas aí no passado que praticavam adulteração de combustível. Existe ainda? Claro que existe, né? E infelizmente existe o bom empresário e o mau empresário, né? Todo mundo sabe que postos de gasolina, alguns postos de gasolina pertencem a pessoas suspeitas, né? E não trabalham dentro da lei. Que pertence ao crime organizado. Vou ser um pouquinho mais enfático aqui. Essas pessoas, eles visam o quê? Visam o dinheiro fácil, né? Bandido, ele sempre visa o dinheiro fácil. E lavar dinheiro. Exatamente, lavar dinheiro. Temos isso em postos de gasolina? Temos muita gente. A Polícia Federal vem agindo, a Receita Federal vem agindo. Nos noticiários aí, vocês podem acompanhar e puxar no Google, você vai ver muitas operações da Polícia Federal aí prendendo grandes quadrilhas que trabalham com lavagem de dinheiro. Infelizmente temos isso no Brasil. Existe um monopólio de preços, os postos, os donos combinarem um valor para não ter essa concorrência, vamos dizer, de preço menor? Olha, Clóvis, se eu falar para você que não existe cartel, é mentira. Existe em alguns locais, existe sim. Quando eu adotei uma estratégia de vender com preço, não vender fiado, e vender com preço Ninguém mais barato, te acompanhou. Já é para quebrar o cartel. Me acompanhe. E você teve pressão para continuar com... Claro que tem, isso aí é óbvio, né? Mas os caras vêm para cima. A pessoa sabe com quem ele mexe, né? Então, assim, como eu disse para vocês, graças a meu bom Deus, nós temos um nome no mercado, né? Construímos um nome, somos respeitados no mercado, mas sempre tem a pressão, e nós não vamos ceder em hipótese alguma, né? Eu acho que a transparência e a honestidade é essencial em todos os negócios, principalmente na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Eu seguia você aqui na rede social, no Twitter, e seu Twitter está fechado, está caído. O que aconteceu? Gostaria que você explicasse. Bloqueado. Antes de você responder, eu só quero convidar o pessoal que está em casa para ficar ligado com a gente, que é o Olho no Olho, aqui na Rádio Notícia, no Jornal da Notícia, é o empresário e produtor Eliton Leite, que está conversando com a gente. Perfeitamente. O que aconteceu com o Twitter, então? Essa questão do Twitter aí foi uma coisa que me deixou muito chateado, né? Eu acho assim, derrubaram a minha conta do Twitter com mais de 115 mil seguidores, porque eu fiz um comentário. Eu acho que as coisas no Brasil, principalmente em relação à opinião, ela tá muito, muito problemática, né? Inventaram agora o crime de opinião. Eu tenho o direito, como cidadão de bem, como pagador de impostos, de me manifestar a minha indignação contra algumas coisas que eu não acho correto. A partir do momento que eu respeito a pessoa, mas faço uma crítica construtiva, né? Eu acho que é válido. Nós temos o direito, a Constituição nos dá esse direito. Você entrou como crime de palavra também? Exatamente. Então, eu posso falar? Pode. O que eu fiz? Sim. Eu acabei me manifestando contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, né? Fiz uma crítica em relação às atitudes dele. Todo cidadão de bem sabe quem é o Alexandre de Moraes. Eu não tenho problema nenhum aqui em falar dele, né? O apelido que ele tem, as atitudes que ele teve no passado,
Mas eu não vou ficar entrando muito em detalhes, senão daqui a pouco vem um processo para mim. Mais um. Mais um. Então, assim, acabei fazendo uma crítica para ele e, de repente, minha conta sumiu, foi bloqueada. Com 115 mil seguidores, uma conta que eu demorei 8, 10 anos aí para construir, eu perdi minha conta. Então, isso é triste, né? Hoje, por exemplo, no Facebook, eu tenho 4 perfis no Facebook. Eu consigo postar, inclusive no meu Facebook eu fiz um vídeo reclamando disso. Eu consigo postar, eu faço uma postagem, você comenta me parabenizando pela minha postagem, só que eu não consigo te agradecer. Eu não posso comentar, eu não posso responder. O Facebook hoje, essas plataformas estão agindo como se fossem editores, né? E não simplesmente uma plataforma onde você emite opinião, recebe elogios, enfim, né? Eles editam, eles dizem o que é que você pode e o que você não pode falar. O que é que você pode ou o que você não pode fazer dentro da plataforma. Então, isso é censura. Sem dúvida, nós estamos vivendo uma censura, né? Isso é um absurdo. Eu tenho o direito como cidadão de bem de me manifestar. Eu vejo tanta porcaria que você vê alguns artistas aí da nossa televisão fazendo vídeos que são totalmente imorais e não são bloqueados, né? Zé de Abreu, só fala bobagem aquele homem, só fala besteira e ele não é bloqueado. Agora você emite uma opinião com embasamento, né? Nunca faltei com respeito com ninguém, porque a educação que meus pais me deram não me permite isso. É um protesto que eu faço, porque o ministro do STF, ele é uma autoridade. Era para ser guardião da Constituição. Guardião da Constituição, perfeitamente. Agora, você viu o último ministro do STF que saiu aí, faltando 45 dias para ele aposentar, ele soltou o maior traficante da América Latina. Numa canetada. Que justiça é essa? O maior narcotraficante da América do Sul foi solto. Ele virou a esquina, arrancou a tornozeleira e foi embora do Brasil. Isso é justiça? Isso é lei? Que país que nós estamos vivendo? Temos aí um deputado preso, temos também o presidente de partido, no caso Roberto Jefferson, várias contas bloqueadas, que não é só a sua, você sabe muito bem disso. Né? E eu não estou aqui, pessoal, falando de A ou de B, eu estou relatando fatos, né? Você que está aí nos ouvindo, você tem direito de opinar contra o seu vereador, contra o seu prefeito, contra o seu deputado, contra o seu senador, contra o seu governador, contra os ministros do STF. A Constituição te dá esse direito, né? O que você não pode é falar, acusar alguém de um crime que ele cometeu, que depois você vai responder por isso. Entende, já está no Código Civil. Exatamente, isso, né? Agora você se manifestar pelas atitudes dos políticos, contra a atitude dos políticos, porque ele está fazendo uma má administração, contra o ministro do STF, que ele está soltando. Não existe lei que permite o cidadão soltar o maior traficante do Brasil. Só lembrando que você também é advogado, certo? Exatamente. Eu estou falando, eu sou bacharel em Direito. Não existe lei que permita fazer isso. Mas eles se acham acima de Deus, né? Nem não se julgam Deus, não. Eles se acham acima de Deus e numa canetada eles soltam todo mundo, né? Isso é um absurdo. Nós não podemos permitir isso. Olha, a gente podia ficar conversando aqui muito tempo. Você sabe que o nosso tempo acabou também, são 7h32. Porque se a gente voltar no tempo e voltar no que foi feito, a prerrogativa de indicar ministros do Supremo Tribunal Federal é do presidente da República. Perfeito. A gente sabe também os últimos presidentes que passaram aqui pelo país. E não só ministros do Supremo que são indicados. São também outros de outros tribunais inferiores, inclusive, que são indicados também. Então isso a gente chama de aparelhamento. Sim, aparelhamento para que fosse criado um projeto de poder.
Perfeitamente. Não é verdade? Sem dúvida. É por aí que eu penso que a coisa aconteceu. Olha, agradeço muito a sua participação. A gente vai voltar a conversar com certeza. Mas agora o tempo não dá mais. São 7h33, Cláudio. A gente passa para ele aqui. E agradeço muito a participação do empresário e produtor, o Wellington Leite. Aliás, só para encerrar, viu, Cláudio? Se você quiser fazer a última, pode fazer. E eu vou falar a respeito também da casa de show. Você tem uma casa de show aqui americana? Temos uma casa de show aqui americana, a antiga Diamond americana, agora é Bull Club, né? Certo. É a maior casa de show aqui da região. Nós estamos aqui desde 2014. E o que você acha que vai virar agora, hein? Então, rapaz, nós temos um show agora pro dia 29, show nacional. E estamos aí aguardando para ver o que vai acontecer, né? Nesses contratos que são feitos, você coloca uma cláusula, dependendo do governo do estado, ou dependendo da situação da pandemia, o show se realiza ou não, porque senão você vai ficar pagando aí multa para artista todo dia, toda hora. Nós temos 8 shows, Magrão, pagos e não conseguimos fazer até hoje. E não recebemos o cachê de volta. Porque hoje, para você contratar um artista, você tem que pagar o cachê primeiro, depois, porque senão ele não vem. E aí você pagou, nós pagamos o cachê, mas vamos fazer o show, tá? Então, que vai normalizar, mas assim, paciência, né? O contratante que paga por tudo que está acontecendo. Tá certo, mas você vai ganhar dinheiro com isso, você não tem a dúvida. Clóvis, quer fazer a última? A Maria Aparecida está perguntando se o seu caso é o mesmo do Luciano Hang, da Havan, lá que também teve a conta cortada ontem à noite. A mesma coisa. Eu não acompanhei o caso do Luciano. Ele deve ter falado alguma coisa vocês também. Comentando aqui, mas provavelmente deve ser isso. Né? Então, crime de opinião. Crime de opinião. Não existe isso no Brasil nem no mundo. Então, mais uma vez, nós estamos sendo censurados por emitir uma opinião, dar uma opinião que eu acho que não é correta. Né? Sem ofensas, sem atribuição de algum crime a alguém, eu só simplesmente estou dando a minha opinião. Como todo brasileiro tem o direito, como qualquer cidadão tem o direito. E estamos pagando um preço caro por isso. Tá certo. Olha, muito obrigado pela participação. Wellington Leite, empresário e produtor, conversou com a gente aqui no Jornal da Notícia, Olho no Olho. Meus caros, muito obrigado pela atenção, pelo convite, tá? Fiquei muito feliz de retornar a essa casa maravilhosa. Agradeço a todos os ouvintes da Rádio Notícia FM por ter separado esse tempo aí para estar nos ouvindo. Quero deixar um grande abraço a todos e um bom dia.